Olá, bom dia. Hoje a gente chega, né, ao capítulo de número 20. É o último capítulo. Foi bastante prazeroso esse processo. Eu vacilei em uns 2 dias, mas foi assim bastante interessante porque esse processo de criar hábitos, né? É claro que aí nós temos vários coaches e esse pessoal aí que ensina os passos para poder alcançar determinado tipo de coisa. Não é o nosso caso aqui. Haja vista que o Sêneca, como é da natureza da maioria dos filósofos, trabalhar com o processo de compreensão de que é necessário aí uma labuta, né? Não é algo tão simples assim esse processo. Então acredito que nós teremos aqui duas estruturas de pensamento antes de fazer a leitura do Sêneca. Hoje é uma interpretação minha muito simplória, poderia causar bastante problemas dentro da perspectiva acadêmica, mas me parece que o processo de fazer algo, nós seguiremos ou a filosofia platônica, que é a filosofia do compreender para fazer, né? Aqueles que conseguem compreender o porquê está fazendo, aqueles que conseguem sair da caverna, que conseguem perceber a realidade necessária, esses conseguem agir de forma diferente. No caso, isso traria aí talvez um certo grupo de pessoas que são assim, precisam primeiro entender para depois fazer. Acredito que eu me encaixe nessa estrutura, talvez por isso goste tanto do Platão. Num outro grupo estaria, me parece que o grupo aristotélico, que é o fazer, né? Primeiro, Aristóteles propõe que é pelo hábito que a gente alcança a excelência. Me parece que Sêneca vai trabalhar aí com essas duas estruturas, né? Eu compreendo e eu faço. E esses dois processos ele vai acontecendo aí, acredito que simultaneamente. Foi uma labuta bastante interessante, mas nesse processo eu consegui controlar mais uma vez o meu processo alimentar, já consegui perder 5 quilos, isso foi bastante satisfatório. É, e eu continuo aí nessa busca pela perda de peso. Esse ano eu engordei 15 quilos, eu havia perdido 40 quilos, isso trouxe aí algumas dificuldades, algumas perdas de roupa, e tudo isso é bastante complicado. Mas obviamente que eu consegui aí controlar isso novamente, e isso foi graças ao livro. Estou com um projeto também com um colega que faremos aí algumas cartas pessoal, né, mas com uma proposta estoica sobre o nosso processo de leitura de Sêneca. Ele já tinha descoberto isso há algum tempo e tem lido com bastante afinco e tem buscado aí esse autocontrole, o controle das paixões, o controle da vida, o cultivo da virtude e coisas semelhantes a estas. É, eu havia falado sobre a possibilidade de ler em latim, mas penso que será algo desnecessário, né? Eu vou fazer uma leitura em latim. Não vejo nenhum motivo, porque as pessoas não entenderão, talvez não que haja também assim uma quantidade significativa de pessoas me seguindo, mas se depois houver alguém que queira, eu faço, mas não há essa necessidade, portanto farei a leitura em português. É um capítulo relativamente pequeno. Aqui está a parte em latim, aqui a parte em português. Tem mais uma página. Eu farei a leitura hoje bastante vagarosa. Hoje eu tenho um certo tempo, porque eu estou entrando de férias hoje. Então isso está um pouco mais suave. Então aquele corre-corre durante a semana me parece ter findado. Então diz assim, Sêneca, eu vou tentar parar a cada numeração e fazer algum comentário sobre.
Diz assim ele: realmente é triste a condição de todas as pessoas ocupadas. No entanto, a mais infeliz é aquela que sequer sofre por suas próprias ocupações, mas dormem de acordo com o sonho alheio, andam o passo alheio, são ordenados a amar e a odiar, estes os sentimentos mais livres. Essas pessoas, se desejam saber quão breve é a própria vida, considera quão pequena é a sua parte de fato. Acredito que aqui ele não está falando sobre algo circunstancial, né? Mas aquele que de fato vive essa vida voltada para a ocupação alheia. Tem uma música do Paulinho da Viola que chama Eu Sou Assim, que eu acho sempre muito interessante. E ele diz que tem uma parte da música que diz assim: tenho visto muita gente agachando até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Então me parece que há aqui uma estrutura de pessoas que vivem especificamente à mercê de outro, né? O outro diz quando que ele deve fazer algo. Então há aqui um processo de não liberdade por essa condição humana, que é essa ocupação. Acredito que existe aí várias personagens no cinema, nas novelas, no filme, que vive essa caricatura de viver o tempo inteiro em função de outro, né? Há até quem viva em função de um ídolo que ele jamais conheceu e coisas dessa natureza. Diz assim a parte 2: portanto, quando você vir alguém usando uma toga pretexta, já com frequência, um nome célebre no fórum, não os inveje. Essas coisas são alcançadas ao custo da vida. Para que um único ano seja datado em homenagem a eles, consumirão todos os seus anos. A uns a vida abandonou entre as primeiras lutas, antes que escalasse o cume da ambição. A outros que se arrastaram por 1000 vergonhas até a consumação das honras. De repente lhes advém um pensamento infeliz de que trabalham tanto para uma inscrição em um túmulo, a extrema velhice de alguns, enquanto se ajustavam a novas esperanças como se fossem jovens, desfez-se impotente entre grandes e insaciáveis empresas. Aqui na parte 2, acredito que está bastante claro, mas ele vai falar sobre a pessoa que dedica, né, a sua vida à honra. Aristóteles fala sobre essa questão da honra, né, e a importância dela, mas de que ela é a mais fugaz, haja vista ser uma virtude que não é possível alcançar por si, né? Essa virtude, ela vem de outro, então ela é fruto de outras coisas. E aí ele propõe aqui, né, aqueles que vivem desesperados fazendo grandes coisas, ou tentando fazer grandes coisas, para que haja ali uma citação, uma honra ao seu nome. E eles são consumidos por isso. Isso é algo muito interessante, porque me parece que há aqui uma preocupação muito grande de algumas pessoas com esse processo, né? Mas me parece que de tudo o que tem aí, é aqueles que desejam ter uma lápide interessante. Eu, em algum momento da minha vida, desejei também ter essa lápide, né? De acreditar que seria necessário fazer alguma coisa notória para que na minha lápide fosse lembrada. E me parece que isso é uma grande vaidade, isso é uma grande tolice. Diz assim a parte 3: é repulsivo aquele que já bastante idoso perde o fôlego no tribunal em defesa de litigantes totalmente desconhecidos, desejoso de capturar a atenção de uma audiência ignorante. É torpe aquele que colapsa no meio de seus próprios deveres quando seu modo de vida o fez exausto mais rápido do que o seu trabalho. É torpe quem morre recebendo seu quinhão, enquanto o herdeiro, desprezado por ti, por muito tempo, ri. Então me parece que isso aqui se refere, né, àqueles que vivem trabalhando o tempo todo e não tem tempo para viver. Outro dia eu estava pedalando no domingo e aí um rapaz foi pedalar com a gente